o Flamengo quer é colocar um ponto final nesse problema. Bruno Henrique está fora do jogo contra o Corinthians. O jogador teve uma lesão no pé e CBF recebe do governo federal um ofício pedindo pela paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal e você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like porque vai ajudar e muito a gente aqui no canal, beleza? Começar o vídeo aqui falando sobre convocação, porque hoje o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira que vai disputar os dois amistosos nos Estados Unidos, um contra o México e outro contra os Estados Unidos, e depois vai disputar a Copa América. E nenhum jogador do Flamengo foi convocado. Havia até a expectativa que ele levasse o Fabrício Bruno, e ele não levou porque Gabriel Magalhães, que foi o jogador que o Fabrício Bruno foi no lugar dele na última convocação, está de volta à seleção brasileira. Além disso, havia também a expectativa dele levar o Pedro, e ele levou um garoto chamado Evanilson, jogador do Porto, um dos artilheiros do futebol europeu hoje. E na lateral esquerda, havia ali a expectativa dele levar o Ayrton Lucas, e ele está levando Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Com isso, nenhum jogador do Flamengo foi convocado para a seleção brasileira, que para o Flamengo é bom, já que durante a Copa América o futebol ele não vai parar, pelo menos os brasileiros a gente não vai ter nenhum desfalque. Outra situação é a situação dos uruguaios. Os 4 uruguaios estão na pré-lista da seleção uruguaia, além do Eric Pulgar também, que deve ser convocado para a seleção chilena. Com isso, o Flamengo perde 5 jogadores no período da Copa América. Vale lembrar que os jogadores já devem ser convocados agora, a partir do dia 3 de junho tem data FIFA, e aí os jogadores só voltam no dia 15 de julho, né, depois da Copa América, ou caso a seleção dele seja eliminada antes desse tempo, antes desse prazo. Caso o Uruguai ou o Chile não chegue numa final, o Arrascaeta, Varela, o Ayrton, o Vinha e o De La Cruz voltam antes, ou se o Chile não chegar na final, o Eric Pulgar volta antes. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre o governo brasileiro que enviou à CBF hoje um ofício pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O ministro dos Esportes ontem ele deu uma entrevista e na entrevista ele falou sobre a possibilidade de pedir essa paralisação. Hoje ele enviou um ofício, como se fosse uma carta, ao presidente Edinaldo Rodrigues, pedindo para que ele pare o futebol brasileiro. Edinaldo Rodrigues prometeu que vai chamar hoje todos os clubes para poder fazer uma reunião e definir se vai ou não parar o futebol. Ele, em entrevista hoje cedo, disse que os próprios clubes teriam optado por não parar. A maioria dos clubes, né, do futebol brasileiro teria optado por não parar, visto que esses problemas esses problemas que estão acontecendo lá no sul do Brasil. Aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. O Flamengo emitiu uma nota para falar sobre a situação do Bruno Henrique, o jogador que teve uma lesão no pé no jogo contra o Palestino, não está relacionado para o jogo de amanhã contra o Corinthians, então é mais um desfalque para o técnico Tite. Arrascaeta será reavaliado amanhã para saber se tem ou não condição de ir para o jogo. Eric Pulgar já é desfalque também confirmado nessa partida. Sendo assim, o Flamengo informa, tá? Anota, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique não está relacionado para o jogo contra o Corinthians, em razão de um entorse no pé esquerdo sofrido no último
último jogo, como a gente já sabe, o jogo contra o Palestino, o atacante está em tratamento. Então, o Flamengo já tem aí um desfalque confirmado, mais um, né, desfalque confirmado para o jogo de amanhã. Bom, mudando de assunto aqui agora, falar sobre um ponto final que o Flamengo quer dar um problema é que a situação do gramado, né, do Maracanã. O que acontece? O Flamengo vem tendo muitos problemas com o gramado do Maracanã e não é de hoje. É uma reclamação quase que pertinente. Toda hora é a mesma reclamação. Qual foi a ideia que a empresa contratada pelo Flamengo e pelo Fluminense para cuidar do gramado do Maracanã teve? Eles vão ter 4 gramados reservas. Como assim, Flazoeiro? Eles vão a uma fazenda, eles alugam uma fazenda, eles plantam esse gramado, é aqui no interior do Rio de Janeiro, eles plantam esse gramado fica plantado lá, como se fosse um campo mesmo, fica plantado, sendo cuidado, sendo igualzinho aqui o gramado do Maracanã, recebendo os mesmos cuidados. Cuidado, gramado e tudo direitinho, rega, joga adubo, cuida legal. E aí, quando o gramado do Maracanã, porque a previsão é que o Maracanã receba 70 jogos por ano, quando o gramado do Maracanã não estiver em condição, aí o que vai acontecer? Vai lá na fazenda, tira o gramado da fazenda e coloca o gramado, esse gramado que está sendo cuidado, que ninguém pisa e tal, coloca esse gramado no Maracanã. Essa é a ideia da empresa que vai cuidar dos gramados, para colocar um ponto final nessa questão de gramado do Maracanã, até porque na proposta do Flamengo havia a possibilidade de 70 jogos e um show. Então, tipo assim, teve os 70 jogos, teve o show, acabou o show, troca o gramado, provavelmente o show ele vai ser no final do ano, acabou o show, troca o gramado e aí vão embora cuidando para que no outro ano o gramado esteja bom. Essa é uma das soluções encontradas para resolver esse problema de gramado no Maracanã, que não é de hoje, que todo mundo reclama, jogador reclama, técnico reclama, dirigente reclama, mas a quantidade de números de jogos não tem quem consiga manter um gramado bom. Ah, mas o gramado melhor do mundo é o de Wembley. Tem 2 jogos por ano, 3 jogos por ano, 5 jogos por ano em Wembley. Se o Maracanã recebesse essa mesma quantidade de jogos, também teria o melhor gramado do mundo. Então, assim, a ideia é essa, é você cuidar desses 4 gramados em uma fazenda, e aí, beleza, ficou ruim do Maracanã, você tira um de lá, coloca aqui no Maracanã, planta outro e vambora, tentando manter aí o melhor gramado possível. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre o treino do Mengão, porque sob protesto, os jogadores chegaram hoje no treino, a gente, inclusive, eu estava lá no protesto, eu fui lá no protesto, e foi um protesto pacífico, a gente não viu briga, não viu confusão, a galera tava lá para poder cobrar, né, dos jogadores que, cara, o torcedor rubro-negro tá fazendo o que era para a diretoria fazer. É papel da diretoria cobrar os jogadores, ou deveria ser papel da diretoria cobrar os jogadores. A diretoria que teria que cobrar os jogadores, a diretoria não cobra. Então o torcedor rubro-negro, indignado, foi hoje lá no Ninho para poder cobrar. Foi hoje lá no Ninho para fazer uma cobrança, para falar com os jogadores. Ó, tem que dar a vida, tem que correr, tem que jogar, tem que fazer as coisas. E assim, foi um protesto pacífico, ninguém pichou muro, ninguém quebrou nada, ninguém fez nada. Tipo assim, todo mundo foi lá para reclamar, reclamou e vambora, vida que segue. É isso. E a gente espera que tenha uma solução, a gente espera que tenha uma mudança. A gente espera de verdade que o time mereça, que o time faça por onde, como sempre, recebe o nosso apoio. Então a gente torce para que a equipe faça parte dela amanhã, principalmente contra o Corinthians, no jogo aqui no Maracanã, tá certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, tô aqui no nosso novo estúdio, fiz o vídeo daqui hoje, a gente está fazendo algumas coisas aqui, vale lembrar que é o tempo que a gente tem para fazer, né? Maior correria, e aí pintou esse tempo hoje. Vamos tocando aqui a obra, daqui uns dias ele vai estar 100% pronto, a gente vai começar a fazer alguns programas aqui, vai começar a fazer algumas coisas, vai trazer novidades pra caramba aí pra vocês, tá certo?
Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que amanhã, a partir de 2 da tarde, eu vou estar ao vivo, Flazoeiro TV, direto lá do Maracanã, trazendo toda a cobertura, trazendo todas as notícias, todas as informações e, é claro, deixando vocês por dentro de tudo que está acontecendo, de tudo que vai acontecer durante a partida, tá certo? Flazoeiro TV, amanhã 2 da tarde você tem um encontro comigo. Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!